acordo com uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quase 5 milhões de trabalhadores se acidentaram no Brasil entre os anos 2012 e 2013. Os números são altos. O que está acontecendo? Falta fiscalização? O que diz a legislação? Para nos ajudar nesses e outros questionamentos, eu recebo no estúdio da TV Justiça Valdir Pereira da Silva, procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal, e Rinaldo Costa Lima, diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho. Gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui no fórum e eu gostaria de começar perguntando se os senhores concordam comigo. Esse é um número alto? São números estratosféricos, né? São números estratosféricos que merecem realmente uma reflexão, né, de suas causas, né? Enfim, os efeitos, evidentemente, desse número tão elevado e o que está acontecendo realmente no Brasil em relação a isso. Tá? Então, é um grande prazer realmente estar aqui e falar sobre isso e realmente é um número injustificável. É injustificável, mas é fático, né? Existe, né? Porque o Brasil tem uma legislação muito avançada, né? Eu diria isso, né? Ao contrário do que a gente se vê, às vezes, em alguns círculos, falando sobre a legislação trabalhista, especificamente em relação à segurança e saúde do trabalho, né? É uma legislação muito importante, uma legislação que sempre está sendo atualizada, mas muito importante, né? E tem uma efetividade potencial, né? Porque nada adianta você ter todo um arcabouço jurídico, né? Desde a Constituição da República, desde as leis infraconstitucionais, né? Desde as NRs, né? A regulamentação do Ministério do Trabalho, se não tivermos efetivamente, né? E sendo redundante, uma efetividade na aplicação dessa legislação. Esse número da pesquisa, ele foi coletado nesse período da Pesquisa Nacional de Saúde, executada pelo IBGE, e ele traz uma característica bem diferente dos números oficiais da Previdência Social, né? Isso não quer dizer que ele esteja errado ou que o número da Previdência esteja errado, né? Certo. Primeiro porque ele é um número muito mais abrangente, né? Quando a gente pega o número de acidentes de trabalho da Previdência, ele está pegando apenas o segmento dos trabalhadores que estão cobertos, né, no sistema de segurança do trabalho. Então, fica de fora os autônomos, fica de fora servidores públicos, uma série de segmentos que não são computados nessas estatísticas. No IBGE, não, é uma pesquisa mais ampla, né, e que, além disso, ela traz a percepção do trabalhador sobre o que é acidente de trabalho. Quando a gente vai para a Previdência, tem uma definição legal do acidente de trabalho. Se aquele acontecimento se enquadrar no conceito, ele é computado. Se ele não se enquadrar, ele não entra na estatística, né? No caso da pesquisa do IBGE, a pergunta é feita ao trabalhador, né? Você se acidentou no ano passado, você se acidentou em determinado período. Então, o número é muito maior por esses motivos, porque ele é abrangente, ele pega todo o universo de trabalhadores e também porque ele vem muito da percepção. Às vezes, para a legislação, para a Previdência, aquele fato não foi um acidente de trabalho, mas para o próprio trabalhador tem esse significado, né, de ser um acidente de trabalho. Na estatística da Previdência, que a gente tem uma série histórica maior, nos últimos anos a gente vem acompanhando a manutenção, né, pequenas variações nos índices de acidentes, um aumento, sim, significativo nos acidentes de trajeto, aqueles que acontecem, né, no trajeto entre o local de trabalho, a residência do trabalhador, na ida e na volta. Mas tem alguns sinais de que as políticas públicas elas têm surtido algum resultado, né? Então, por exemplo, a taxa de mortalidade por acidente de trabalho, num período de 2002 até o último dado disponível, ela caiu pela metade, né? Então, embora as políticas talvez não estejam conseguindo diminuir o número absoluto de acidentes, né, algum resultado a gente pode tirar, né, porque os acidentes talvez estejam ficando menos graves. Apesar de que mesmo com essa redução, a gente ainda tem uma taxa que ainda é o dobro da taxa que a gente encontra em países desenvolvidos como os Estados Unidos. Quais as ações efetivamente empurram esses números para baixo? Que é preciso uma coisa chamada conscientização, né? Que não seja uma coisa, vamos dizer assim, etérea, né? Uma coisa, vamos dizer assim, não palpável. Conscientização, né? O que significa para a minha empresa, né? O que significa para o ser humano, né, que é vitimado de um acidente de trabalho, ou perde sua vida em relação à sua família, né? E que isso significa, efetivamente, em relação a um conceito de desenvolvimento, né? Por que acontece esse acidente de trabalho, né? Ou seja, o que causou isso e qual foi essa repercussão, né? Ou seja, o que eu tenho que fazer para que isso seja revertido, eu como empresário, ou eu como administração pública,
né? Então, uma conscientização, e a partir dessa conscientização, a ciência que vai ter realmente um desdobramento daquela conduta omissiva, né? Ou seja, e não se adequar realmente àquela legislação de prevenção e segurança do trabalho, né? Então, o que falta efetivamente é essa conscientização, né? É que se debruce com mais intensidade, né? E mais devagar, e mais conscientização, de novo, né? Em relação ao que isso significa. A nível de empresa, a nível de família e a nível de nação. Como é que você traz a empresa para trabalhar nesse sentido? É com fiscalização, é com multa, é com incentivo? Na verdade, é um binômio, né? É conscientização agregado a uma ciência de que aquela situação não vai ficar impune caso aquilo leve realmente a um acidente de trabalho, que leve a um dilema, a um drama realmente familiar e social, né? Então, tendo essa consciência, né, que existe realmente todo um arcabouço de fiscalização. Isso existe. Né, seja pelo Ministério do Trabalho, seja pelos sindicatos, também que tem sua função constitucional nesse aspecto, e seja pela minha instituição, ou seja, o Ministério Público do Trabalho. Né, então, existe todo um arcabouço de fiscalização, né, de averiguação do que aconteceu. Né, houve um acidente, né, houve mortes, pessoas foram vitimadas, se inicia uma investigação do Ministério Público do Trabalho, por exemplo. Né, então, se vai à gênese desse evento danoso. Né, aí se solicita a fiscalização do trabalho, que mande seus laudos. Né, o que aconteceu, por exemplo, no caso do Estádio Nacional, sim, né, em Brasília, que houve aquela vírus, morreu um trabalhador, né, o Afonso, outros quase também tiveram uma situação parecida. Né? Então, nós requisitamos os laudos da SRTR, da Polícia Civil também, né, e nossos próprios laudos. Vamos averiguar o que aconteceu em relação àquele evento e o que devia ter sido feito e não foi feito para prevenir aquele evento danoso. Né? E a partir daí tem suas consequências. No âmbito do Ministério Público do Trabalho, tem realmente, se instalam inquéritos civis públicos, né, inquéritos civis, se verifica realmente um nível de, vamos dizer assim, de omissão desse evento danoso, né, omissão a priori. Bom, se existe um evento danoso, existe um óbito, né, existe uma amputação, né, existe realmente um acidente grave, a gente parte da premissa que realmente houve uma situação que saiu do controle. Né? Então, a partir do que se delimita realmente a extensão disso, então se conclama, né, o empresário, né, enfim, o patrão, né, os responsáveis pela gestão daquele meio ambiente do trabalho, para que realmente eles acertem tudo que foi detectado na fiscalização do trabalho e nossos laudos. Né? Então isso é feito de forma administrativa no Ministério Público do Trabalho. Né? Cada acidente do trabalho, né, fatal, ou qualquer acidente que chega ao nosso conhecimento, sob várias formas, tudo isso gera uma investigação. Houve um óbito na obra A, B ou C, e isso automaticamente há um sistema de controle que se abre uma investigação. Né? E a partir daí se vai apurar e se realmente, no final dessa apuração, se delimitando realmente esses contextos, se oferece a possibilidade da empresa se adequar voluntariamente, através do documento chamado Termo de Ajustamento de Conduta. Né? Então, ela admite que realmente errou, né? Ela não teve realmente seus serviços de prevenção adequado à legislação, nem a Constituição da República, nem as leis, nem as NRs. Né? Tá muita coisa errada que redundou no óbito. Então, ela admite que isso aconteceu, né, voluntariamente, e existe uma penalidade no caso de reincidência. Né? Então, assinando esse documento chamado TAC, então se encerra esse inquérito, essa investigação. Caso a empresa não concorde em assinar esse documento, esse termo de ajustamento de conduta, então só resta ao Ministério Público do Trabalho ajuizar uma ação civil pública na Justiça do Trabalho para conclamar essa empresa, né, esse patrão, realmente obedecer às normas de segurança e saúde do trabalho. Quais seriam as punições previstas? E o senhor acha que elas têm o efeito pedagógico necessário? O Estado tem uma série de instrumentos, né, para promover o cumprimento da legislação, no caso específico, das normas de segurança e saúde no trabalho. Então, tem o instrumento que é a inspeção do trabalho, né, que talvez seja das instituições, né, que atuam nessa área, a que está mais presente no chão de fábrica, no ambiente de trabalho, né, o dia a dia da inspeção do trabalho é lá no chão de fábrica, e a inspeção ela pode aplicar multas, né, no caso de infração às normas de segurança e saúde no trabalho. Nos casos mais graves, pode haver interdições, embargo de obra, até para preservar a integridade física daqueles trabalhadores que estejam submetidos a risco de acidente ou risco de doença. E esse material técnico, esses relatórios, laudos que são produzidos pela inspeção, eles são fornecidos para outras instituições para que cada um desenvolva o seu trabalho, né?
um dos principais parceiros é exatamente o Ministério Público do Trabalho, né? Então a gente leva, né, principalmente quando as empresas, né, têm um histórico de infrações, de repetidas infrações e tem uma resistência a regularizar a situação, então entra aí um papel muito importante do Ministério Público do Trabalho, né? E outras instituições também, por exemplo, a Advocacia Geral da União, que no caso de acidente ingressa com ações regressivas para cobrar, né, dos empregadores os custos que foram gerados por aquele acidente, quando o acidente resultou do descumprimento de uma norma de segurança e saúde do trabalho. Olhando o outro lado da moeda, existe algum benefício para as empresas que têm baixos índices de acidentes de trabalho? Existe. As empresas que conseguem bons resultados, né, que têm baixos índices de acidente de trabalho, elas podem ter reduzida, né, a sua alíquota do seguro de acidente de trabalho, né? Então existe um fator que se chama fator acidentário de prevenção, o FAP, que ele é calculado exatamente com base no número de afastamentos e de acidentes que aquela determinada empresa, né, gera. Ele vai de meio até 2, né? Então, uma empresa ela pode reduzir para metade ou pode até ter majorado para o dobro o valor, né, da sua alíquota do seguro acidente de trabalho em razão exatamente desse resultado, né? Então, quanto menos a empresa gera de despesa para a Previdência, É um benefício interessante. Sim, bem interessante. Isso, né? Não pode gerar um interesse da empresa em esconder, camuflar, maquiar um pouco seus acidentes? Existem instrumentos também para evitar que essa subnotificação aconteça, né? Mas como o FAP, ele leva em consideração também os afastamentos que são computados como afastamentos não acidentários, né? O fato da empresa não notificar o acidente não vai gerar esse efeito de diminuir, né, de esconder a situação, né? Se o trabalhador está incapacitado temporariamente para o trabalho, ele vai ter que ter um afastamento, vai ter que acessar um benefício do INSS e isso vai ser computado de qualquer forma para aumentar ou diminuir o fator dessa empresa. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o Fórum. Hoje estamos falando sobre insegurança no trabalho. É muito comum a gente ver em casos de acidentes de trabalho o patrão alegar que fornecia informação, fornecia o equipamento de proteção individual e que o trabalhador não estava utilizando por opção. Como é que a legislação vê situações como essa? A legislação, ela obriga o fornecimento do equipamento de proteção individual e também obriga que o empregador exija do seu trabalhador a utilização desse equipamento, né? Mas eu acho que essa discussão ela vai muito além, né, dessa definição legal. Porque o equipamento de proteção individual, ele não é a principal medida, né, para a proteção de acidentes. Ele não evita acidente. Ele, no máximo, vai evitar ou minimizar uma lesão, né? Então, se o trabalhador está numa obra e cai um tijolo na cabeça dele e ele está usando o capacete, talvez ele não tenha, não sofra uma lesão na cabeça, mas o acidente aconteceu, né? Então, o ideal é que a gente tenha medidas de proteção coletiva, né? Num nível acima do equipamento de proteção individual, né? Medidas contra a projeção de materiais para que esse tijolo, né, não caia na cabeça do trabalhador, né? Então, mesmo assim, se no caso do acidente, né, o trabalhador não estiver utilizando o equipamento, a responsabilidade continua sendo do empregador, né? E tem vários tipos de acidentes e doenças que não têm nenhum equipamento de proteção individual capaz de impedir ou de minimizar a lesão, né? Então, quando a gente tem soterramento, por exemplo, né, não tem equipamento de proteção individual para proteger o trabalhador contra soterramento, né? Falando das doenças, né, os distúrbios mentais, né, relacionados ao trabalho, não existe nenhum equipamento de proteção individual que defenda o trabalhador desse tipo de adoecimento. Então, quando vai ser planejada o sistema de gestão da segurança e da saúde no trabalho pela empresa, né, o equipamento de proteção individual é a última medida, né? Ele só pode ser usado como uma forma complementar em situações em que não existe uma outra medida suficiente para oferecer a proteção integral do trabalhador. Existe algum estado ou região
que tenha índices muito diferentes da média nacional, que causa uma preocupação maior, ou normalmente os números são parecidos? A gente faz todo o acompanhamento dos dados de acidentes de trabalho, né, por região, também por atividade econômica, e direciona o planejamento da inspeção do trabalho para aquelas atividades econômicas em cada região, né, em cada unidade da federação, que apresentam índice de acidentes e doenças do trabalho maiores, né? Então, a gente procura intervir nos ambientes de trabalho, nos processos de trabalho, na organização do trabalho, promover o cumprimento das normas de segurança e saúde exatamente nessas empresas, nesses locais que têm um índice de adoecimento de acidentes maiores. Normalmente os autônomos têm essa informação e esse interesse de contribuir para ter a sua proteção? Viu, William, a questão que a nossa Carta Magna, a nossa Constituição da República, né, o artigo 7º, 22, ele garante ao trabalhador o risco, a diminuição dos riscos inerentes ao trabalho, para o trabalhador. Né? Então, isso não significa unicamente o trabalhador, o empregado seletista, carteira de trabalho assinada. Não, se refere ao autônomo, se refere, enfim, a todos que exercem sua função para sobreviver. Né? Inclusive, agentes políticos, servidores estatutários, né? Tanto que o Ministério Público do Trabalho tem uma função de garantir o meio ambiente do trabalho, inclusive em qualquer ambiente, porque o ambiente é um só, né? O meio ambiente do trabalho, independente se lá tem um seletista, um juiz, né? Um procurador, um autônomo, né? Enfim, um estatutário, né? Independente, o ambiente do trabalho é um só. Então, para ele garantir um meio de trabalho, um ambiente de trabalho saudável, na forma constitucional, que garante sua saúde e sua vida, então, realmente, não há essa necessidade dessa preocupação, a não ser, evidentemente, para ele ter acesso aos benefícios de natureza previdenciária. Mas, ao fato de ele manter sua vida, sua incoluidade física, isso é irrelevante. Inclusive, os temporários entram nesse grupo temporários, aprendizes, estagiários, todo ser humano que sai de casa de manhã e vai tentar realmente a sua sobrevivência em qualquer contexto. O que mais é considerado como trabalho insalubre? Essas regras são bem definidas? Mas existem os parâmetros legais a respeito do que se entende por periculosidade e insalubridade. Isso vai depender de uma perícia, né, a ser determinada pelo juízo, né, o engenheiro do trabalho, o médico do trabalho, vai verificar se realmente aquelas situações se enquadram ou na insalubridade ou periculosidade. Quando se fala em meio ambiente do trabalho, é preciso ter uma visão global, sistêmica. Né? Então, a legislação prevê realmente mecanismos para isso. Né? O PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PCMSO, né? Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e outros, para se mapear determinado estabelecimento, né? O que pode ocorrer com aqueles trabalhadores daquele determinado estabelecimento, quais são realmente os possíveis problemas decorrentes e agregar isso com o PCMSO, ou seja, como que nós vamos tratar sob o aspecto clínico essas pessoas. No ano passado nós tivemos uma modificação no ritmo da construção civil no Brasil. Nós tivemos um aumento de aeroportos, hotéis, estádios. Os números dos problemas relacionados a essas obras, muitas delas tocadas muito rapidamente, já chegaram nas mãos dos senhores? Sim, chegaram. Né? Infelizmente, aconteceram alguns acidentes fatais, né, nas obras de preparação para a Copa do Mundo. Esse problema era tão previsível, né, que o Ministério do Trabalho e Emprego constituiu um grupo móvel de auditoria de obras de infraestrutura. Né? Então, se antecipou. Se antecipou, né, tentou se antecipar. Então, o grupo ele não tem a capacidade absoluta de prevenir acidentes, os acidentes aconteceram, mas certamente se não fosse a atuação desse grupo e sempre em parceria, né, com o Ministério Público do Trabalho, poderiam ter sido mais acidentes. Né? Esse grupo vem fazendo a fiscalização desde as obras, né, de infraestrutura energética, as hidrelétricas grandes, né, que a gente tinha em construção e tem ainda em construção na região norte do país, até as obras de infraestrutura social urbana e as obras preparatórias para a Copa do Mundo, tanto de mobilidade urbana, aeroportos, quanto a própria construção dos estádios. Né? E o setor da construção ele tem uma característica interessante. Né? O ambiente de trabalho está sendo permanentemente modificado. Né? Então, se eu vou numa indústria, uma alteração que foi feita no ambiente, uma correção, né, de uma irregularidade, ela vai permanecer daquela forma uma semana, um mês, talvez um ano, ou durante até mais tempo. Na construção civil isso não acontece, né? Uma alteração que foi feita hoje, uma correção que foi feita hoje, com a própria construção e modificação do ambiente de trabalho, ela pode aparecer ou ela pode voltar logo em seguida, né? E é por isso que o setor da construção é o setor que recebe o maior número de
fiscalização entre os diversos segmentos da atividade econômica, né? Então, em torno de 25%, né, das nossas ações de segurança e saúde no trabalho são voltadas para o setor da construção. E o restante, né, distribuído aí em indústria, agricultura, transporte, em todos os outros setores. Doutor Valdir, que ações poderiam ser tomadas para que em curtíssimo, em médio prazo, esses números desabassem? A questão da prevenção. Essa prevenção, né, e essa conscientização, ela tem que ser motivada, às vezes, por que que pareça, né? A conscientização tem que ser motivada. Mas, lamentavelmente, no estágio que nós estamos no Brasil, né, um capitalismo mais ou menos selvagem, né, que se procura realmente o lucro em detrimento, talvez, até da própria vida das pessoas, é preciso realmente esse incentivo. Né? E como é feito esse incentivo no Ministério Público do Trabalho? Né? Atuações preventivas, processos são abertos em determinados segmentos, né? Enfim, de forma preventiva, seja em relação a incêndios, seja em relação à área rural, seja em relação à construção civil, que é um foco realmente muito problemático, né? Demanda uma fiscalização tão maior, né, doutor Rinaldo? E também o índice de acidentes na construção civil são muito maiores do que qualquer outro segmento. Né? Então, realmente é preciso, isso é feito, um enfoque direto também com esses setores mais problemáticos, para que haja essa conscientização, mas que haja ciência que o Estado está realmente acompanhando isso, ou seja, cadê o cumprimento dessa norma, o que tem sido feito, por que não tem PPRA, por que não tem PCMSO, cadê NR18 e por que não está sendo cumprido isso. E nós vamos muito também, lamentavelmente, a questão da contratação de grandes obras, o seguinte argumento: não, mas na nossa contratação não foi previsto o custo, né, da segurança e saúde do trabalho. Então, isso é uma demanda que se faz realmente no segmento da construção civil, que haja realmente essa previsão contratual, né, de quem as contrata, que haja realmente verba para suprir a questão da segurança e saúde do trabalho. Mas isso é uma coisa óbvia, existe uma obrigação da empresa, da empreiteira. Ao contratar uma obra, evidentemente, ela vai ter que se submeter a essa legislação. Né? Então, ou ela pega aquela obra ou não pega aquela obra. E não dizer que não cumpre aquela legislação porque não tem dinheiro suficiente. Não, o Ministério Público não tem dinheiro suficiente para prevenir a questão da segurança e saúde do trabalho. E por que pegaram a obra? Né? Então, existe uma série de situações, tanto na construção civil quanto em vários segmentos no Brasil, que precisam ser revistos. Isso está sendo revisto sempre no Ministério Público do Trabalho, com a ajuda imprescindível da fiscalização do trabalho. Né? Eles fazem suas autuações, caminham para nós, fazem muito trabalho em conjunto e também com o Judiciário, né? Eles têm uma preocupação muito grande em relação a isso. Fazemos reuniões, né? O GTRIM é um grupo específico que fala sobre isso, é o Grupo de Trabalho Interinstitucional, que foi criado pelo TST, né? E tem suas ramificações nos estados. Então, sentam-se os parceiros, Poder Judiciário, Ministério Público, Fiscalização do Trabalho e outros parceiros, para realmente mapear essa realidade do mundo do trabalho e achar soluções. Né? E esse ano estamos com um enfoque específico, o Grupo GTRIM, nós participamos também, em máquinas e equipamentos. Bom, gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui no programa e o Fórum dessa semana fica por aqui. Hoje o nosso assunto foi segurança no trabalho. Eu conversei com o Valdir Pereira da Silva, procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal, e Rinaldo Costa Lima, diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho. Quer rever esse programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para fórum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!